Verso Inversos, boa noite para vocês. Muito boa noite, muito boa noite. Vamos começar mais uma transmissão. É sempre um prazer, às sextas-feiras, estar aqui com todos vocês e poder trocar um pouco com as pessoas que criaram esse nosso coletivo, significaram muito e continuam significando uma potência aqui na nossa, aqui no nosso sarau, né? Bem, para quem não sabe ainda, esse podcast só existe por conta da Lei de Incentivo à Cultura, né, pelo projeto VAI, que nós fomos contemplados, o VAI 2. E hoje nós vamos conversar com ela, que faz parte do coletivo Islã das Minas, do Poeta Ambulantes, que já somou muito na equipe, no nosso time do Sarau Verso Inversos. Ela que é mãe, teve uma série... Teve não, tem ainda, né? Tá lá no Insta dela, Maternagem, e eu super recomendo que vocês assistam, ouçam. Cara, muito louco. Na pandemia, eu assisti a alguns, confesso que eu não acompanhei todos, né? Desculpa, Carol, mas eu lembro que eu vi muitos deles, né? Principalmente alguns que tratavam dos amigos das mães, amigo assim, né? Toda mãe tem aquele conhecido, aquele amigo que fala, ó, vou passar quando a barriga tiver crescido um pouquinho, só aparece na faculdade, né? Então, assim, tem uma questão assim bem interessante, né, no que diz respeito a, a essas demandas. Então, vamos lá, sem mais delongas, Carol Peixoto, né? É sempre um prazer poder falar com pessoas como a Carol, poder trocar experiências com pessoas como a Carol, né? Ai, que Olá, bom, Carol. deu certo. Deu ruim, eu tive que fazer toda a introdução. Quem está entrando agora não sabe. Ai, tem uma pessoa querendo Oi. falar com o moço. É o Isaac, dá oi aqui. Oi. Olha só que linda. Eu conheci essa menina, ela tava... Essa é minha amiga sereia. Não entendi. Eu sou o nome Serena. Ah, Serena. Eu já sabia, Serena. Eu já tinha visto você no Insta, famosa, né, declamando com a Carol no sarau. Qual o nome daquele sarau de pequenininhos? É sarau... Não é sarauzinho. Sarauzinho. É sarauzinho, O né? do Mesquiteiros. É, esse mesmo. É, sarauzinho. Você vai pular que os cintos pra E aí, mano, suave? Tranquilo, Carol. Ó, hoje, vésperas de Dia dos Namorados, eu descobri, olha só que legal. Você sabe que eu sou professor, né? Aí eu conversando com a aluna aqui e ali, eu descobri que muitos alunos, cara, ia ser impressionante. Eu contei uns 10. Nasceram agora, assim, nesse período do Dia dos Namorados. Olha que louco, né? Aí eu, caramba, tem uns que nasceram no Dia dos Namorados mesmo, dia 12. Né? Eu falo, caramba, você foi o presente da sua mãe? Bem como foi feito, né? Mas, ó, Isso, você estava falando da minha trajetória, que eu comecei no Verso, e eu e o Thiago, a gente se conheceu no Versos Inversos. Ah, foi? E eu conheci vocês lá também, né? Eu conheci, mas eu lembro de vocês. Sempre quando eu lembro de vocês, eu lembro de vocês como casal. Então, não sei. Eu acho que eu conheci antes, né? Porque vocês estão juntos aqui há uns 10 anos, mais ou menos. O Verso tem mais ou menos essa idade. Então, foi ali. Foi naquele momento Foi mesmo, tudo no né? começo, assim. Então, fala um pouco. Eu faço a mesma pergunta para todos, né? E para todos por aqui passam. Quem é Carolina Peixoto? Nossa, e essa é a pergunta que eu acho que é a mais difícil de se responder, né? Até Mas isso que é legal. participei de um podcast com 13, e aí também, além deles perguntarem, não podia responder profissionalmente, assim. E eu acho que a gente é muito acostumado a se apresentar, a falar quem é a gente profissional, né? E desde então eu tenho tentado esse exercício. Costumo falar ultimamente, sou canceriana, filha de Oxum, nasci mãe há 7 anos e acho que isso também diz muito sobre quem eu sou, sobre as pessoas que eu me relaciono e as lives com esses barulhos ao lado.
Sou uma pessoa muito amiga, muito acolhedora, adoro fazer amizades, construir projetos juntos. Estou na cena poética já há uns 10 anos também e tenho construído vários projetos coletivos. Acho que eu sou uma pessoa muito coletiva, assim, gosto de trabalhar com pessoas. Pô, que legal, Carol. Olha, eu achei interessante você ir com esses barulhos, enfim, isso faz parte do ser mãe, né? Do não ter, como é que eu vou dizer, no que diz respeito à liberdade do filho e o querer dos filhos com a mãe, meio que perde um pouco ali da sua privacidade quando eles estão perto, né? E isso, como é que eu vou dizer, isso faz parte não é nem processo que eu quero falar, é uma outra palavra, da dinâmica. Faz parte da dinâmica, né? Faz parte da dinâmica da mãe. Eu lembro que no maternagem, eu tô adiantando coisas por conta do maternagem, que eu assisti o ano passado, né? Eu lembro no maternagem que tem umas questões que você colocava do tipo, essa ideia, ó, há tanto tempo, embora todo mundo queira ficar brincando com a criança ali, etc., eu já não tenho mais é, as noites de sono, enfim, vocês ficam só com a parte da brincadeira, eu quero brincar, mas não suporto o choro, então segura, né? Então, assim, tem umas questões assim bem interessantes, a gente vai falar sobre isso. Mas antes, vamos falar da sua caminhada poética, né? E do seu. Eu quero falar do livro Mexe a Mão, na verdade, né? Do processo de criação do Mexe a Mão. Mas eu acho que o Mexe a Mão, por ele ter nascido depois do Bola, Lápis e Papel, ele tenha muito desse livro. E eu me lembro que o Mexe a Mão você fez para ser um livro artesanal. E por ser um livro artesanal, tem a ver, né, com a ideia das mãos, dos poemas que você coloca. Então, eu quero que você fale um pouco sobre isso, desse livro, mas na seguinte perspectiva. Você também é pedagoga. E o livro ele tem mais a ver com as suas práticas pedagógicas, assim, do tipo a sua experiência, né? Desculpa, eu tenho falado profissional também, porque é nós, né? Ou tem muito a ver também com a sua vivência enquanto mãe, né? Que eu vejo que a Serena ela participa do processo de elaboração, não só dos poemas, mas também da coisa livre em si. Essa é a minha pergunta. Bom, eu acho que ele tem um pouco dos dois. Quando eu lancei o Bola Lápis, foi muito porque por conta de trabalhar com crianças, eu sentia a falta de produção para crianças na cena independente, né, a galera? E é um lugar que tem um discurso muito sobre o quanto é importante as crianças, mas que não, acho que dos últimos anos mais, mas não pensar em produções, em programações, em conteúdos que fossem para as crianças. E quando eu lanço Bola, foi nesse negócio. Eu sou uma poeta, mas eu trabalho com crianças. Tanto que, assim, no início eu nem escrevia para crianças. Mas aí, para publicar o livro, eu falei, não, eu vou fazer um livro infantil. Então, foi um processo de escrita pro livro. E aí, eu ainda trabalhava em sala de aula e educação infantil. Eu percebia que o Bola, para as crianças menores, não prendiam tanto, assim, que nem o meu irmão e a Luz, eles fizeram um grupo a partir do Bola Lápis que eles musicaram. Então, aí, às vezes, quando eu estava em sala de aula, eu cantava as minhas poesias e aí prendia muito mais a atenção das crianças do que quando eu declamava. Então, eu percebia que ele não funcionava muito na educação infantil. Quando eu fui publicar o Mexe a Mão, eu já fui com esse olhar de que eu queria que ele fosse para o público desde a primeira infância. Então, ele tem a questão das texturas, os poemas, como eu também já estava num processo que eu diagramava meus próprios livros. Então, os poemas já foram compostos pensando no projeto gráfico. Então, quando eu decido fazer ele artesanal, tem o leque de eu poder pôr textura. Então, tem uma poesia que ela fala de plástico bolha e no processo de costura eu consigo pôr um plástico bolha. Aí tem uma coisa que isso vem muito da sala de aula, fazer atividade de desenho no giz. E aí, de giz na lixa. Aí fiz uma poesia curta para incentivar as crianças a desenharem na lixa e pus uma lixa lá.
Então, ele, desde da concepção dos poemas até o projeto gráfico, tudo, é pensado para que ele seja um brinquedo mesmo. E eu acho bem bacana essa noção que você teve, essa percepção, quando a gente pensa, poxa, poesia para criança. Aí vem poemas, por exemplo, da Cecília Meirelles, que tem os seus méritos, né? Cecília Meirelles, Mário Quintana, o próprio Vinícius, mas não é para a primeira infância, né? Esses poemas. A criança tem que ter um pouco de noção e ainda não é um livro para ela. Ela precisa ser, como é que eu vou dizer, conduzida, né? A gente cantava ali a música do Pato, né? Do Vinícius, a gente cantava Rua dos Cataventos, do Mário Quintana, a gente brincava com essas canções, mas a gente não tinha muita noção de nada se não tivesse um adulto ali, alguém já iniciando pra gente, né? Agora, o Mexe a Mão, eu lembro quando você lançou o Mexe a Mão no Cooperife, eu acho, se eu não estou enganado, né? E aí foi quando eu pude vê-lo, né? E você comentou, não, que tem um plásticozinho bolha, que a gente gosta, pá, que brinca, etc. E eu lembro que, eu não sei se foi a primeira tiragem, mas foi a segunda, que você até colocou no Insta, você fazendo, né? Costurando, etc. E eu achei isso muito legal. O Santana também tem um livro artesanal que ele gosta pra caramba. Não sei se vocês fizeram a mesma oficina, né? Não, eu fiz a oficina dele. Foi isso, assim, o Jeff, ele tinha acabado de lançar o Sinto Muito. Foi. E ele que fez a revisão do Mexe a Mão. E aí eu falei pra ele, mano, eu queria fazer artesanal, ser top. Eu brinco que foi um puta desafio, porque eu lancei o Mexe a Mão em 2018, em outubro. E acho que em novembro eu descobri que eu tava grávida da Serena. E aí toda vez, porque assim, ele é um livro, por conta do plástico bolha, eu não posso deixar ele muitos costurados, senão a bolha murcha, perde todo o sentido. Então eu costuro por venda, ou então quando eu vou fazer algum evento eu levo um número. E aí sempre quando alguém fala, eu falo, gente, eu não tenho livro costurado, porque quando eu bolei fazer um livro artesanal, com todas essas coisas, eu não tinha 2 filhas, não tinha um bebê, e aí foi todo um processo. Mas ele é isso, assim, ele é todo, desde o projeto gráfico, você pegar a minha biografia nele também, não é um texto difícil de ler. Eu falo, gosto de cachoeira, brincar, paçoca e dormir muito. Então, assim, ele realmente foi todo pensado para que a criança consiga ler mesmo sozinha, que faça sentido. E isso eu acho muito, muito legal, porque não é um livro comercial, né? Quando a gente pensa, caramba, para falar em literatura infantil, né, hoje a gente fala, igual eu falei, da Cecília, a gente fala da Marisa Lajolo, a gente fala lá do Monteiro Lobato também, mas com exceção da Cecília Majolo, o Lobato tinha uma visão muito mais comercial da literatura, e o seu livro não é, embora exista um custo de produção, muito embora existe também um processo gráfico ali, e o artista tem que comer, né? Tem que comer, tem que dar rolê, tem que cuidar dos filhos, Pagar enfim, conta. pagar conta, eita, meu Deus do céu. Livro é bom, livro é gostoso pra caramba quando a gente pega. E o seu, eu preciso tê-lo, assim, de verdade. Mas eu quero entrar numa outra questão, quero falar dos saraus, né, da sua experiência com os ambulantes. Eu troquei ideia com o Santana, né? O Santana foi o primeiro a participar aqui do meu podcast, né? Do nosso podcast. E a gente falou muito sobre literatura urbana, né? Porque vocês, poetas ambulantes, vocês fazem parte da cena da literatura marginal, periférica, autoral, independente. Esse é um termo muito melhor, né? E sendo assim, fala dessa experiência de vocês, a primeira vez que você foi lá declamar no busão, né? No ônibus, no metrô, não sei qual foi a primeira vez de vocês. Uhum. Ou a sua primeira vez? O Poetas, ele surgiu muito assim, a gente tinha se conhecido no sarau da Cooperifa, né? Eu, Luz, Jeff, meu irmão, o Thiago.
E a gente estava num momento assim muito, né? Porque eu costumo falar que quando a gente é picado assim por essa cena do sarau, a gente quer ficar viciado e vai em todos. E a gente estava muito nessa ânsia assim, mas de como fazer tirar o sarau do sarau assim, né? E aí um dia a gente estava trocando ideia, eu e a Luz, e também muito nesse lugar de será que a nossa poesia está chegando nas pessoas? Porque o incômodo também que eu tinha, assim, nos saraus é que parece que tudo é meio automático, né? O poeta fala, aí fica aquele silêncio, aí o poeta declama, todo mundo bate palma, é tudo meio automático, né? E aí a gente estava nessa vontade de chegar nas pessoas que não quisessem ouvir poesia, as pessoas que não estão nesse meio, né? E aí um dia eu e a Luz trocando ideia no Facebook, na época que nem o WhatsApp existia, a gente falou disso, de como chegar nas pessoas. E aí eu lembro, na noite anterior tinha tido um sarau da Cooperifa no CCSP, que a gente começou a escrever várias poesias na rua com giz de lousa. E choveu pra caramba no dia. Nossa, a gente passou horas escrevendo, pensando, as pessoas amanhã vão estar aqui na rua e vai ver esses textos. Só que choveu a noite inteira, então assim, a gente estava muito frustrada conversando, falando que as poesias não tinham chego. Aí a Luz pegou e mencionou que a Clarice Lispector distribuía os textos dela de porta em porta. Ela ia e se apresentava como escritora, e ela falou, vamos fazer isso. Eu falei, não, aí é a mais, bater na porta das pessoas. Eu falei, e se a gente fazer igual os vendedores ambulantes? E aí, na hora, a gente mandou mensagem para a Mari, que ainda é do coletivo também, a Mari Stefanato, e para a Bia Magalha, que era uma parceira que a gente conhecia do Saraus, eram as 4 que estavam em casa no horário, assim, e decidimos. E aí a gente se encontrou no Terminal Guarapiranga e a gente foi até o Parque Ibirapuera declamando poesia. E, assim, o primeiro ônibus, a gente não... Tá tudo bem, é assim essa rotina na família. Você vai cortar o pé, você. A gente tava com muita vergonha, né? Pedir carona pro busão, todo mundo já tinha experiência. Agora falar poesia é outros 500. E aí o primeiro ônibus a gente ficou com muita vergonha, ficou quieta, aí ficavam me empurrando pra outra falar, né? E aí a gente desceu, tipo, acho que a gente deve ter falado uns 3 poemas e descemos. Aí a gente se olhou assim, no Passa Rápido, a gente ainda tava na M-Boi Mirante, falou, a gente vai fazer isso? Vamos, então vamos fazer direito. E aí eu acho que foi isso, assim, tipo, depois que passou esse primeiro, todos os outros a gente só foi melhorando, assim, né? E aí foi muito legal, tanto a ida, a gente foi até o parque, e aí na volta a gente foi direto pro Sarau da Cooperifa. A gente chegou lá, já encontrou o Jefferson, meu irmão, e a gente falou, é muito da hora fazer poesia no busão, é uma energia, porque a troca acontece assim, você chega, primeiro que fica todo mundo aquele negócio, o que eles vão vender, o que eles vão pedir, e aí de repente a gente não está vendendo nada, a gente não está pedindo nada, a gente está ali a arte pela arte. E é muito gostoso, assim, tanto eu costumo falar, esses 2 anos pandemia, a gente sem fazer, eu acho que até isso influencia também no emocional, tudo, porque a ação na rua, ela traz uma energia, um sentido para nossa arte que eu acho que nenhum outro lugar traz. É a quebra de expectativa, né? Não, Do total. o pessoal tá ali para numa outra missão voltar para casa, né? Sim, é isso. A gente está interagindo diretamente no cotidiano da cidade, no cotidiano daquelas pessoas. E aí, né, o coletivo faz 10 anos esse ano. Nesse longo, a gente acompanhou manifestação, foi todas as coisas, e a gente sempre... Tanto quanto a gente tinha inicialmente a ideia de levar o sarau para o busão, a gente também levou as discussões que tiveram de manifestação, desde a época dos 20 centavos, aí depois na época das eleições. Então a gente sempre promoveu, além da arte, a gente promoveu essas discussões políticas. E no busão nem sempre a gente encontra quem pensa como a gente. E essa construção e essa discussão também é importante e faz transformar e mudar, né? Eu acho isso muito, assim, muito 10 mesmo, porque vocês se colocam na posição do poeta feirante, né, cara? É aquele que chega pregoando mesmo, muito embora o feirante ele esteja num lugar próprio dele mesmo, né? O poeta ambulante, ele, lógico,
vocês estão ali fazendo merchan, vende, enfim, mas o mais importante é o compartilhar da poesia, né? Tem aqui tem um Insta aqui, G Souza, é Giovana Souza, Sim, né? sim. Ela está perguntando sobre a Kombi. Sim, então, Kombi esse dos ano ambulantes. a gente está com esse projeto também pelo Vai, o carro da poesia. E a ideia, ele é vir bem nesse pós-pandemia, né? Que ainda a gente está meio inseguro de voltar para o transporte, não sabe quando. A gente, inclusive, voltou mês passado, mas a gente já está revendo se continua por conta das altas dos casos. E aí a gente escreveu esse projeto. Ter um carro do Poetas Ambulantes é um sonho assim que a gente tem desde que a gente tem o coletivo. Aliás, até brinco que o meu sonho é ter um ônibus. Mas, por enquanto, a gente começou com carro. E aí, a ideia é ele ser como se fosse o carro do ovo mesmo. E aí, a gente roda na quebrada declamando poesia. Uma vez por mês, a gente colhe poemas de 10 poetas. E aí, a gente tem uma vinheta com todo informativo sobre o carro e os poemas ficam em looping. E aí a gente, Poetas Ambulantes, a gente declama tanto textos nossos quanto textos de outros coletivos, de outros autores, que acho que isso também é um negócio legal do Poetas Ambulantes, que a gente traz a voz de outros poetas, né? A gente não fica só declamando o nosso, porque muitos saraus, slams, a pessoa está para se apresentar. E a gente está muito mais para apresentar a poesia, e não necessariamente só a nossa, né? E aí o carro, só que é um porém, né? A verba que a gente tinha não dava para comprar um carro novo, um carro assim. Então a Kombi, a gente pegou ela em fevereiro, ela ficou um mês em adaptação para instalação de som, grafite, funilaria e uma primeira manutenção mecânica. Ficou bem, fizemos uma ação, foi lindo. Na segunda semana, indo para a saída, ela quebrou. Você acredita que E eu aí vi ela essa Kombi? Eu sei exatamente onde ela tá. Ah, sim. E aí agora ela tá de novo na manutenção. Diz o senhor mecânico que a semana que vem ela tá na rua de novo. Ele tá ouvindo, ele tá passando o looping ali de poema que é pra ele. É isso que tá acontecendo. Você vai ver, quando ele chamar vocês para devolver a Kombi, ele vai falar, não, mas espera aí, tem o lado B dessas poesias aqui de vocês? É isso que ele está fazendo, pode ter certeza. Né? Não, eu brinquei com ele, que eu mandei mensagem para ele, que ele falou que ia me entregar segunda. Oi. O meu pai deixou ele limpar o móvel. É porque ali tá perigoso, senão você se machuca. Depois que ele limpar, você passa o pano. A criança quer passar um pano e o pai não deixa, sabe? Olha só, aí ele vem como é que se diz? Na força nacional, né? Porque o pai não tá deixando, falou, não, vou passar por cima da autoridade. Olha só, criança é uma coisa assim bem interessante, né? Eles são assim mesmo. Vou passar por cima da autoridade. Minha mãe... E você disse, não, é que não pode. Ele não foi lá perturbar o Thiago. É Foi a autoridade. Né? Eu sei que eu tô falando isso agora pra gente mudar um pouco o foco. A gente vai voltar a falar do Islã, mas já que eu não lembro o nome dele. Qual o nome dele? É a Serena e o... De quem? A Serena e a... Cecília. A Cecília é a mais A velha, Cecília, essa pequena isso. é a Serena. Fala um pouco da maternagem, mas não apenas do seu... do programa que você tinha aqui no Insta, mas também o que é maternagem. Eu não sou conhecedor, parece que eu entendo, eu falo assim, porque tem um roteiro, ó, aqui, ó. Tem todo um roteiro que eu escrevo, né? Mas fala o que é maternagem e principalmente na perspectiva do nascer mãe, né? Entendeu? Bom, acho que é várias coisas, assim, até eu estava conversando ontem essa questão que a gente tem uma visão, né, do que é maternagem, o que é maternidade. Eu dou esse nome maternagem para esse lugar da arte de ser mãe, assim, né, porque... E eu acho que tem infinitos significados e infinitos sentidos.
Eu mesma, eu sempre quis ser mãe. Desde criança eu sabia que eu queria ser mãe. Quando eu comecei a namorar com o Thiago, já falava para ele desse meu desejo. E nem por isso eu estava preparada para ser mãe, né? Acho que tem muitas coisas que a gente entende e a gente sente só quando a gente vive. E a maternidade está nesse lugar. E quando eu trago essa maternagem para expor para os outros, é porque eu acho que a gente precisa falar mais sobre, para que a pessoa não entenda só quem é, porque não é só eu que preciso saber o quanto é delicioso e o quanto é difícil ser mãe. Todas as pessoas que convivem comigo também precisam saber das coisas que passam. E uma criança, ela não se cria sozinha, né? Acho que a gente tem vários problemas, questões sociais, que a gente não fala para a gente não resolver. Então a gente ficou anos e anos falando que em briga de marido e mulher não se mete a colher. E aí tem toda essa passação de pano para violência doméstica, essa opressão das mulheres e todas essas famílias problemáticas que fica nesse silêncio dessa briga. E aí também tem aquele pai e mãe que cria, e aí é só os dois que decidiram ter o filho que tem que se responsabilizar pela educação, pelo sustento, pela cultura, por tudo. Então, acho que quanto mais a gente vai criando esses ditos que nos afastam da nossa responsabilidade, quanto sociedade, é só pra gente não viver, assim, né? Então, tipo, quando eu trago maternagem, vou abordando todas as questões, é nesse lugar mesmo, para a gente olhar para a criação das crianças dentro do nosso papel. O meu papel meu lugar é como mãe, eu tenho tia, eu sou tia também trabalhei como professora, como também sou responsável pelas crianças que são minhas vizinhas, né? Então, eu tenho essa consciência, se eu for uma família violenta, eu ficar brigando com o Thiago, as crianças que estão do lado vão ter uma referência de um casal que fica brigando, assim, não é isso que eu quero passar. Então, acho que a gente tem que se pensar qual que é o meu papel na sociedade para contribuir para o desenvolvimento de uma criança, para eu ser apoio para uma mulher, para uma pessoa trans, eu, quanto pessoa branca, eu pensar no combate ao racismo. Acho que a gente tem que entender o nosso papel na sociedade para com o outro e como a gente contribui com essa sociedade. Isso vai em todas as esferas, né? Isso eu acho extremamente importante, assim, principalmente quando você coloca a importância de falar e experienciar, né, essa maternidade. Porque, assim, em comunidades que a gente considera primitivas, né? Porque nós temos uma associação do primitivo como um atrasado, né? E não primitivo como um primeiro que tem muito a se trocar, porque isso, natural de um lugar, né? Mas não apenas isso, essa compreensão da coletividade dentro de uma sociedade, na criação de indivíduos, né? Isso é extremamente importante. Por exemplo, daí a gente cria essa cultura que, igual você disse, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, pai e mãe que cria, quem pariu Mateus que balance. Né? Essa ideia. Então, assim, eu acho isso muito legal, assim, a sua série, eu assisti, eu não acompanhei ela na íntegra, confesso. Mas os episódios que eu vi, eu adorei, assim, tudo, a diagramação, a sua dinâmica. Cara, eu sempre achei muito louco, entendeu? A maneira como você aborda os temas. E é claro, né? Tem muito da sua dinâmica enquanto pedagogo. Eu acho isso bem legal, né? Assim, eu acho isso muito fluido mesmo, muito gostoso, né? E muito necessário. Muito necessário. Então, não, pode falar. A minha experiência, o meu entender de criação, essas coisas, vem desde a época da faculdade. Assim, eu lembro a matéria de desenvolvimento infantil, quando a gente começava a ver desde os bebês, eu achava isso foda, assim. Porque o desenvolvimento humano, o bicho e a máquina humana é uma bicha muito louco e muito perfeita, assim. E eu sempre gostei de entender e pesquisar.
E aí, quando eu engravido, eu começo a querer mesmo entender e ver como uma educação melhor, uma comunicação não violenta. E é tudo um processo de transformação, é tudo um processo de entender mesmo informação, conforme foram passando. Até esses dias eu analisando a criação que eu dou para as duas. A diferença das duas é só 4 anos. Mas a Serena já chegou no momento em que eu estava com uma outra cabeça ainda mais evoluída nesse sentido. Até porque uma coisa mínima, assim, questões de discussão de gênero, essas coisas. A Cecília, ela foi minha primeira filha. E eu sou uma pessoa, assim, uma mulher que eu tive uma criação bem feminina. Eu sempre usei rosa e minha mãe punha lacinho, essas coisas. E eu reproduzi isso na CC. A Cecília, com 2 meses, eu furei a orelha dela. Mas aí passa um tempo... Pra ela ser menina, né? por ela ser menina. E aí passa um tempo com a C, o Islã das Minas começa a fazer muito sentido para mim. Eu começo a aprender muito mais sobre essas questões e problematizar essa heteronormatividade que a gente tem com as crianças, esses gêneros que a gente impõe, tudo. E aí a Serena, ela chega com outra cabeça. Então a Serena, eu já não furei a orelha dela, eu não fiz o enxoval dela todo cor-de-rosa. E ela é uma menina, assim, que ela é muito livre, assim, até agora teve lição de casa, e até por isso que eu comecei a falar disso, que vai ter festa junina na escola dela, eles mandaram um bonequinho pra confeccionar com o rosto deles. E aí a Serena falou pra mim que ela queria... e tinha um modelo, tinha uma menininha de vestido e um menininho de vestido. E aí ela falou pra mim, eu falei, a gente vai fazer assim? Eu tinha cortado os tecidos pra fazer a menininha, né? Ela, não, eu quero fazer a Serena menino. E aí eu falei pra ela, eu falei, não, mas você não precisa ser menino, você quer usar essa roupa? Ela quer. E aí a gente fez o bonequinho dela com roupa de menino, tudo. Ela até falou que pra festa ela não quer ir de vestido. Ela quer ir ela fala que é roupa de menina. Aí eu tô nesse processo de conversar com ela de que a roupa não tem gênero, mas também de respeitar o que ela sentir dela, assim. E é uma outra cabeça, assim. São só 4 anos de diferença, mas se você vê as duas, elas estão totalmente diferentes nesse lugar de que foi permitido mais para Serena essa liberdade de descobrir como ela se identifica, o que ela gosta, assim. Não foi imposto nela, assim, um enxoval todo cor-de-rosa, que aí não tem como a criança não gostar de rosa, se ela só vestiu rosa. Isso, e aí isso. eu acho que é isso, assim, o meu processo da maternidade é um processo em constante formação, entendendo e buscando cada vez mais evoluir. E se torna, quer dizer, eu não sei, né? Porque eu não sou pai, não sou mãe, naturalmente, mas sem cometer o erro de ser grosseiro nessa questão, eu sempre pensei não na maternidade, mas essa questão que hoje eu sei que o nome é maternagem, que é a experiência da maternidade vivida pela comunidade que está em torno, né? A rede de apoio dessa mãe, dessa mulher, né? Que é mãe. Olha ela aí, é a Cecília essa, né? Isso, Oi, o Cecília. pessoal fala que eu fico pondo C e C, aí confunde tudo. E aí, assim, essa noção da coletividade na ajuda, e o samba traz muito, eu acho muito gostoso aquele samba cujo refrão é quem não dança segura a criança. Né? Total. Porque tem muito a ver com a maternagem. Ou eu tô falando besteira? Não, tem. E é muito doido, assim, porque a Tata faz até uma crítica a esse samba, porque ela fala, né, quem não dança segura as crianças, e agora quem não dança sou eu. Porque o samba, ele fala isso, mas geralmente quando você vai na festa, quem está segurando as crianças são os pais ou as mães delas. E aí elas não estão dançando. E geralmente, se você for para esse lugar das mães solos, que é o lugar que a Tata vive, né? É ela que não dança e ainda com 2 no braço, né? Então, eu acho que é isso que você falou, tipo, você pegar essas comunidades, o samba, as comunidades indígenas, as comunidades africanas, eles têm esse senso de que a criança é da coletiva, né? Tem até aquele provérbio africano que é
precisa de uma aldeia inteira para criar uma criança. Para criar uma criança, E é exatamente. isso, essas comunidades têm essa concepção e essa ideia desse entendimento. Oi. Oi. É porque eu tô com dor do ouvido nesse. Ah, tá bom. Por isso que você tá ouvindo com outro? Ah, tá bom. E aí, se você pegar, assim, num geral, e eu vou te falar, assim, no âmbito cultural o cenário que a gente foi, ó, a Tietchan tá te dando oi. Tietchan, poeta argentina, que tá aqui. Um beijo pra todo mundo que tá dando oi, eu tô vendo, nem sempre eu tô comentando, mas Eu não tô vendo consigo vocês. comentar. Olha ela aqui, ó. Tchau, gente. Titita. Tietchan Kadener, Tietita é a Cecília. Ah, ela é a Tietchan Kademer. Ah, entendi. Ô, Tietchan, obrigado por fortalecer, obrigado a todos que estão fortalecendo, acompanhando essa live gostosa com a Carol Peixoto. Né, estamos aprendendo muito com essa poeta, mãe, pedagoga, mãe da Cecília e da Serena. Deixa a Serena falar. E aí, voltando para o Cecília. que a gente está falando, eu acho que assim, o ambiente cultural no geral que a gente está. Eita! Agora deu ruim. Ele volta. Ele caiu. Mas me tira daí. Ai, jogaram a gente atrás do sofá. A minha mãe não tá louca. Então, eu acho que assim, se a gente for falar ambiente cultural, não são ambientes que estão preparados. Eles só não vão, não é só os pais que vão cuidar deles, das crianças, como muitas vezes esse barulho, essa bagunça incomoda. Até tem muitos saraus, muitos slams que eu não incluí pós-maternidade, porque primeiro, quando a C era bebê, os lugares não tinham nem espaço para eu trocar a fralda dela, assim. E aí você deixa de ir porque você não consegue trocar o seu bebê. Aí quando eles começam a crescer, o barulho deles incomodam. Só que eles têm isso, agora você tá com 7, a Serena tá com 3. Eles não conseguem ficar sentado, parado, ouvindo um monte de poesia que não tem nenhum conteúdo para eles. Por mais que seja lindo, por mais que seja forte, eu levo elas no slam, eu gosto muito e elas ficam e elas bagunçam. E é um conteúdo forte, eu acho importante, eu quero mais que elas vivenciem isso desde cedo para... Eu nem sei o que eles vão ter do tanto que eles absorvem, assim. E muitos lugares que a gente ia, não me sentia acolhida, assim, desde o mínimo, de um espaço para eu poder trocar uma fralda, um banheiro limpo para ela que é criança e não consegue nem sentar de pé, assim, ao máximo de tipo, eu estar com elas no lugar e toda hora as pessoas ficarem fazendo e ela não vai cuidado, fazer silêncio. né? A poesia que está sendo falada, ela não entende. O lugar que está ali não tem espaço para ela ser criança, né? Porque é isso, criança é barulhenta, criança tem uma energia sem fim. Você vê, ó, elas foram para a escola, ficaram o dia inteiro na escola, fiquei 2 horas com elas brincando na rua e ainda estão assim. Olha só. Oi, Serena. Mas é uma delícia também. A gente pensa, pô, é uma delícia. Mas eu tô me colocando no papel que não estou aí porque eu vou desligar a live e essa bagunça não fica para mim, né? Aí eu falo, é uma delícia. É uma delícia porque não é com você, né? Porque assim, esse ônus ninguém quer, né? A gente só quer deixar com os pais. E assim, eu sinto... Sabe o que eu sinto falta de verdade? De poder ter essa troca com as crianças da comunidade no que diz respeito a compreender justamente a ideia de que... E também essa aceitação dos pais, né? Que nós vivemos cada vez mais isolados, né, e tem muitos pais que se colocam nesse lugar de isolamento mesmo, né? Quem cuida da educação do meu filho sou eu, você tem que cuidar, por exemplo, nós professores, né? Você tem que cuidar ali das matérias que a escola ensina, né? Eu cuido da educação. Então, assim, a gente não se vê como um coletivo, e tentamos ali ficar orbitando, né, como satélites em torno dos nossos, né? Por exemplo, minhas sobrinhas, né, como é o caso. Mas não tem apenas minhas sobrinhas, tem... Às vezes que eu apareço aqui, há muitas crianças aqui. Eu ainda moro no bairro onde eu cresci,
né? Eu moro na rua onde eu cresci. Eu vim para cá, eu tinha 8 anos. Tem quase 30 anos que eu moro aqui, né? E assim, a configuração é outra, as crianças são outras, e a gente vai perdendo essa conexão e todo mundo perde. Todo mundo perde. Não é só o isolamento dos pais, mas também o convívio com o próprio vizinho, né? Todo mundo perde. A gente não tem oportunidade, por exemplo, de falar, putz, eu participei ativamente do desenvolvimento daquele guri ali, mano. E eu não participei de nada, entendeu? É só meu vizinho. É o que eu estava falando da questão de você entender o seu espaço no social. A gente mudou tem pouco tempo, a gente morava num condomínio. E era um condomínio pequeno, assim, mas um lugar com famílias tradicionais, outras cabeças, assim. A gente era as pessoas, os únicos que eram artistas, os únicos com uma cabeça mais aberta, assim. E a gente trocava muita ideia com as crianças, assim. Tanto que quando eu falei, eles falaram, os adultos mais legais vão embora, assim. E a gente estava ali no parquinho para cuidar delas, mas também para ir olhando todo mundo. E eu tenho as minhas coisas que eu posso contribuir, da mesma forma que uma família mais tradicional tem uma outra coisa e também tem alguma coisa para contribuir para a criação da minha filha. E eu acho que a gente, enquanto sociedade, é isso, entender o quanto a gente pode contribuir. A gente fica muito bem. O Ti, ele sofreu um ato de racismo, um menino de uns 10 anos no condomínio da minha mãe, assim. E aí a gente fica assim, nossa, porque eu, às vezes, por viver na nossa bolha, eu acho que todas as crianças vão ter uma outra cabeça, que eles vão ser menos preconceituosos do que foi nossa geração e tudo. Mas aí a gente vê que o filho do bolsominion está crescendo com a influência de um bolsominion. Se eu que não sou, não participar e contribuir de alguma forma para que essa criança não seja reprodução de tudo que o pai dela é, a gente vai continuar reproduzindo e vivendo na nossa bolha. Essa dinâmica acaba não mudando, né? Essa dinâmica se torna uma dinâmica muito tóxica para a gente que pensa, cara, por exemplo, eu costumo dizer para os saudosistas da década de 90, eu não vou nem falar décadas anteriores, né? Porque eu cresci nos anos 90, eu nasci em 85, então os saudosistas da década de 90 eu digo, não, mas professor, naquela época era mais livre, né? Naquela época, Isaac, era mais... Eu falo, não, sempre foi ruim, cara. Eu falei, não, sempre foi ruim. Naquela época não era mais nada, era ruim também, entendeu? Racismo era racismo, ofensa era ofensa, a gente só não dava nome, e a solidão do indivíduo que sofre, que hoje nós chamamos de bullying, era muito forte, muito pesada, e a sociedade era cheia de desamor. Era, né? Aquelas mesmas questões que a gente estava falando. A gente, na verdade, tampava os olhos para os problemas que a sociedade tinha, e quem estava no lugar de opressor ou estava num lugar confortável, não estava sendo atingido, não simplesmente lavava as mãos e... não existe isso, não. Não, mas eu tenho amigos negros, eu dou risada aqui de vez em quando de piada racista, mas eu não sou racista, sabe? Eram várias coisas, assim, e a questão do bullying mesmo, quantas pessoas cresceram depressivas por causa disso e tal. E aí a gente olha assim, tem muita criança que ainda tem os mesmos comportamentos, porque são criadas por adultos que ainda não saíram dessa bolha. Aí a gente fica triste, do tipo, caramba, passaram-se 20 anos e eu escutei essa criança aqui 20 anos atrás, a menina tem 10, né? 20, 25 anos atrás eu escutei isso aqui, e a menina tem 10 anos, a criança tem 16, e, professor, mas, sabe, tem a minha sobrinha, hoje ela é um pouquinho menos nisso, né? Nós passeávamos muito com ela, né? E a gente ia Ibirapuera, parques, enfim, nós íamos para lugares onde as pessoas se sentiam um pouco mais livres e seguras para ficarem juntas, para se amar, né? Então, há muitos casais homoafetivos no parque, principalmente no Parque Ibirapuera, esses parques mais centralizados, né? O Ibirapuera, o Parque do Povo, enfim. Tem também ali a própria Avenida Paulista. E quando algum desses casais estão trocando afeto, como qualquer outro casal hétero, a minha sobrinha ficava acho que ela tinha 4 ou 5 anos de idade,
tio, olha ali, um homem gay. Eu, nossa, eles falam, homens gays, ela falava, olha ali, 2 homens gays. Eu falava, nossa, que bonito, olha só como é que eles estão trocando carinho entre eles. É bonito, né? Só fazer assim. E o né é aquele icto de confirmação, né? Aquela coerção que você faz com o outro, né? E é bonito, né? Ela é, tipo, é bonito. Porque eu via que ela vinha carregando certos ranços que aí eu me colocava no lugar de, caramba, cara, é importante a gente fazer parte desse processo, né? Eu me coloco muito no lugar da criança, cara. Mas é mais ou menos de uma forma egoísta, Carol. Eu tenho medo delas me cobrarem depois, cara. Porque eu cobrei meu tio, mano. Entendeu? Eu aprendi a tocar violão quando eu tinha 16 anos, mas eu lembro que eu tinha uns 6 e meu tio tocava violão e ele ficava em casa. Com 16 eu falava, poxa, tio, se eu tivesse me ensinado a tocar, eu já tava agora no Jimi Hendrix, cara. A gente, criança cobra, cara. Entendeu? Criança cresce. Criança tem uma memória, meu filho, que só. E é isso, assim, a gente, eu falo isso num dos episódios do Maternidade, a gente é responsável por todas as crianças que a gente convive, seja da sua família, seja o vizinho, seja... E aí, você falou, né, tem gente que não gosta que se intromete e tal. Eu acho que é tudo dentro... A gente consegue contribuir, influenciar no que a gente se sente confortável e onde a gente sente abertura, mas a gente tem que... qualquer ação nossa reflete de alguma forma, né? Às vezes, eu não concordo e tal. Mas e aí? Então, de repente, se a gente trocar a ideia de um outro jeito, sabe? O jeito que eu crio as crianças, no início, que nem a Cecília, eu quis fazer parto natural, parto humanizado. Aí depois, sem dar açúcar, a Cecília eu não dei chupeta, não dei mamadeira. E aí... eu li que isso era o melhor para minha filha, para mim e tudo. Para minha família, eu estava querendo virar índia e queria ser louca e várias coisas. E aí foi todo um processo para eles entenderem e respeitarem e hoje ver que deu certo, assim. E eu acho que é isso, assim. Esse negócio de as pessoas não se intrometem é os homens, porque no geral, as pessoas se intrometem e muito. Barriga de grávida e neném, nossa, todo mundo vem assim de longe. A pessoa que você nunca viu na vida, ela quer pôr a mão na sua barriga, ela quer. Só que aí quando você tá com o neném berrando, ninguém quer segurar esse neném. Ninguém quer segurar a criança. Esse lugar. E todo mundo tem um pouco de pediatra e psicólogo, né? Tipo, não, você tem que fazer assim, todo mundo tem uma receita. Não, você tá ruim. E assim, isso cria uma solidão na mãe, né? Porque assim, do tipo, caramba, cara, quando eu acerto, ninguém fala nada. Eu erro, tá todo mundo criticando, a culpa é tua. Olha, é mimado por causa do pai, não sei o quê. Sabe, isso é bem pesado, né? Eu acho bem a gente tem um negócio entre maternidade e paternidade, que assim, a mãe, ela é colocada nesse lugar de Deus, nesse lugar, né, o ser perfeito. Eu até estava escrevendo uma poesia que é isso: dispenso todos os rótulos que me aproximam da perfeição e me afastam de mim mesma. Porque a gente tem esse negócio que a mãe, ela é um santo, ela é um Deus, e ela aguenta tudo, e ela dá conta, e ela tem que dar conta. Se tá com o cabelo lavado, a mãe que lavou. Se não cortou a unha, nossa mãe não corta a unha. Então, assim, a perfeição tá na conta da mãe, e ela tem que dar conta dessa perfeição. Já a paternidade já é o contrário. Se o pai pôs uma presilha no cabelo, ele é incrível, porque ele consegue arrumar um cabelo. Se ele troca... Nossa, o tio, assim, ele é muito elogiado por fazer o mínimo, assim, muito. As pessoas me acham sortuda por eu ter um companheiro que faz o mínimo. Não é nada uou, assim, né? E a gente tem esse negócio. Mesmo que fosse o uou, né? Mesmo que fosse... A gente ainda vive numa dinâmica muito de estar ajudando, porque né? muitas vezes a gente vai ver esse negócio, a mãe está se matando nos 30 para fazer o máximo que ela consegue e ela ainda vai ser criticada se tiver alguma coisa errada.
Já o pai não precisa fazer esse máximo, ele precisa só garantir que a criança esteja alimentada, limpa, né? E ele vai ser muito, muito elogiado mesmo, É o assim, herói. parabéns. É um lugar que a gente coloca as pessoas, né? Por falar em lugar de pessoas, vamos voltar para a questão, porque você é poeta, né? E a gente tem que encerrar falando de poesia. Eu quero que você fale do Islã das Minas, a importância do Islã das Minas, né? Que eu sei que é um xodó seu, né? Além dos ambulantes. Quero que você fale do Islã das Minas, o quanto que o Versus ajudou você nessa sua caminhada de MC, né? Também. E declamar. Poema seu. Pode ser um poema infantil, pode ser os dois, pode ser um monte, você que sabe. Da hora. Bom, o Verso, assim, ele foi o primeiro lugar que eu fui mestre de cerimônias, né? Eu conhecia, eu já trabalhava com o setor cultural, mas com projetos de outras pessoas, né? Eu sempre trabalhei na minha área mesmo, mas minha mãe, ela tem uma empresa de produção cultural, então às vezes precisava escrever para fomento, algumas coisas, eu auxiliava ela, mas era sempre projetos de outros clientes, eu não me via nesse lugar artista. E aí a gente começou a frequentar os saraus, comecei a querer escrever, me descobri poeta, venho poetas ambulantes, assim, e tava. E aí a gente, nesse momento mesmo de conhecer coletivos e conhecer projetos, a gente conheceu o Dico, conheceu o Verso, e a gente já começou a trocar várias ideias e tal, e aí ele me convidou para ser mestre de cerimônias, era eu e o James. E foi muito, e o Bruno Marcélia. E foi muito legal, assim, porque no microfone, como poeta, você tá ali apresentando o seu texto e tal. Quando o mestre de cerimônia, ele segura o sarau, né? A energia do sarau. Se você tá com a energia lá embaixo, o sarau vai lá embaixo e fica todo mundo lá embaixo, né? Então, eu acho que o Verso, ele vem como essa incubadora mesmo, para eu ocupar esse lugar de fala do mestre de cerimônia, de segurar o ritmo do evento ali. E aí eu fiquei, acho que não lembro se eu fiquei 1 ou 2 anos, e foram muitas construções juntas, ele tem um lugar muito especial, linda. Até esse lugar que eu falei, conheci o Ti lá no Verso, eu ainda estava começando a apresentar o Versus e ele era amigo do Dico, a gente se conheceu, então também o Verso é o nosso padrinho de casamento. E aí vem o Islã ele chega no momento, assim, na minha vida, nesse lugar mesmo que eu tinha acabado de me tornar mãe, você estava com 5 meses quando a gente começou a fazer o Islã das Minas, até menos. E aí eu comecei a entender essas questões de gênero, a me reconhecer como feminista. Eu acho que o Islã, os saraus, ele vem numa construção social, uma consciência política que eu não tinha. Eu, apesar de ser moradora da periferia, minha mãe me criou numa bolha, assim, né? Eu sou criança de condomínio, então eu morava na periferia, mas eu morava num condomínio, com toda uma estrutura, tal, com minha mãe, minha avó. Minha mãe criou nós sozinha, meu pai é isso, meu pai era um pai de fim de semana, não pagava pensão nunca, levava a gente nos lugares mais legais e a gente, obviamente, achava ele o cara e minha mãe uma brava, né? Que minha mãe cobrava estudo, minha mãe era aquela chata e o meu pai, o paizão legal. Eu só fui entender isso adulto. Então, minha mãe, ela criou nós sozinha, mas tinha um apoio de uma família. Então, eu falo muito isso. Eu vivi uma periferia, mas não tanto uma realidade de periferia, né? Então, eu tinha uma bolha, assim. E aí, o saraus, ele vem girar essa chavinha, assim, de que o mundo é além do meu umbigo, né? Existem outras questões, existem outras realidades que não a minha. E o quanto eu posso contribuir para mudar essas realidades também, né? E então eu acho que o saraus, a poesia, ela me transforma, né, como pessoa, e o Islã das Minas vem para uma formação, uma consciência nesse lugar de mulher, de feminista, de entender essas questões de gênero, né? Que para mim, eu tenho 33 anos, fazer 34 agora, é muita coisa que eu ainda preciso aprender a lidar e quero aprender, porque é necessário. Existem essas pessoas, eu quero saber falar e eu quero que minhas filhas entendam e respeitem e também possam se sentir livres para abraçar e ser quem elas quiserem. Então, o Islã, ele tem esse lugar, assim, dessa formação
mais consciente. Pode dormir. Tá aí o pedido que ninguém recusa, né? Quando a criança pede para dormir. Sim. E eu vou fazer a poesia uma poesia que eu cito, essa poesia da Tata, que eu falei, que eu acho muito importante. E deixar aqui o convite, gente, eu prometo, eu tenho episódios, só que assim, minha vida entrou uma loucura esse ano, mas eu quero muito voltar com o maternagem, tenho tentado também alguns fomentos e alguns canais para tentar levar ele para o YouTube, algumas coisas maiores com ele, mas tem lá os episódios, tem 2 temporadas no meu Instagram, cada temporada acho que tem 12 episódios, e eu costumo falar isso, maternagem ele é para que as mães se sintam representadas, mas ele é para falar principalmente com quem não é mãe, porque as mães sabem as tretas que nós temos, sabe todas as coisas, quem não sabe é a sociedade, e precisa saber para aprender a lidar, tá ligado? É muito legal de me parabenizar, falar que eu sou guerreira, isso, tal, tudo. E aí não me ajudar em nada para eu ser essa guerreira. Quando eu tô num rolê com as minhas filhas, sou eu que tenho que ficar correndo atrás delas e tal. Então acho que é isso, assim. Hein? Você é guerreira porque você tá se lascando sozinho, nós tá então, e aí a gente tem que dividir esse fardo, né? Vou mandar. Desde que nasci mãe, cuido para não morrer mulher. Muitas pessoas me acham forte por não ter parado a vida, os sonhos, os trampos, mas são poucas as que sabem da dor que tenho nas costas, das insônias que angustiam o peito, dos 2 peitos caídos e dos meus cabelos que ainda caem todos os dias. Maternar é poético e vem de flores em maio, enquanto padecer no paraíso é eufemismo sem lirismo o ano inteiro. Quem não dança, segura a criança. Me lembrou outra mãe autônoma que, como eu, também sonha com um mundo em que crianças são benquistas e a gente não precise mais deixar de dançar. Ser mãe é desejo desde menina, mas tem dias que eu não quero brincar de casinha. Ter um companheiro não me livra do desespero de ter que dar conta das contas e do tempo. Mas quando olho para minha rainha, que criou 4 filhos sozinha, vejo em outras tantas a força que preciso. E coloco em poesia, que tudo bem se sentir-se cansada ou querer fugir de vez em quando. Tudo passa. E amanhã minhas filhas vão sorrir e dizer que me amam. Fodam-se os outros. Eita, pei, tá vendo? Pra falar com as minas dessa aí, tem que colocar capacete, tio. Ó, quem tá vacilando deve ter caído tudo que eu tô ligado, que nem a internet aguentou. Olha, a gente chegou ao final de mais uma transmissão da hora aqui. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado pela Gratidão, mano. Muito obrigado por você, né, pela sua generosidade, né, por você estar aqui compartilhando com a gente a sua experiência enquanto poeta, enquanto fomentadora de cultura, produtora cultural, a sua pedagogia do afeto, né, que você tem. E, assim, obrigado mesmo, viu? Pessoas e trabalhos como os seus são extremamente necessários. Obrigado para quem acompanhou essa live até aqui. Agradeço. Sabe quem assistiu você, Carol? Assistiu aqui você, a minha mãe, tá aí assistindo você. Ah, da hora. A Dona Irene tá aí. Tem uma galera muito importante. Obrigado para todos, né? Obrigado para todas. Gratidão, gratidão. Muito bom sempre estar com Vestas. E vamos voltar pra rua. Tchau, Serena. Você vai dormir agora, né? Eu vou deixar você dormindo. Tchau, mano. Valeu. Gratidão a todo mundo que acompanhou e acompanha meu trabalho. Obrigado. Foi uma delícia. Ó, entra lá, Carol Peixoto, tá no Insta, procura, tá no Poetas Ambulantes, está no Islã das Minas. É isso, cara. É isso. Poesia, articulação independente, trabalho, cara. É o trabalho de formiguinha, né? Da hora. Tem o Thales aqui, ó. Thales, abraço, Carol. De nada, Thales. Obrigado você aqui, meu mano. Sempre fortalecendo o rolê. É nóis. Axé.